vezes todo mundo está falando, é hoje que vai acontecer. A Dani Lima, a nossa queridíssima colunista do UOL, apresentadora também, ela participa todos os dias do UOL News da tarde, começa às 5 horas da tarde, a Dani Lima ao lado de Diego Sarza. Ela acaba de publicar uma reportagem dizendo que Brasília desperta sob expectativa de anúncio para o Supremo Tribunal Federal. É o assunto também que está permeando essa semana aqui. Será que Messias realmente é o favorito? Mas tudo que aconteceu ao longo dos últimos dias dizem que sim. Aqui no texto da Dani Lima, que eu vou ler, entrevistas coletivas e ações importantes do governo federal foram desmarcadas nesta segunda-feira em Brasília. O motivo, a expectativa de que o presidente Lula anuncie hoje, segunda-feira, o seu escolhido para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. As especulações sobre o tema deixaram aliados dos 3 principais cotados para o posto em alarde, ainda que o advogado-geral da União, Jorge Messias, permaneça como favorito. Aliados dos 2 outros favoritos decidiram ampliar a pressão sobre Lula. Um dos nomes que aparece como candidato ao posto, o senador Rodrigo Pacheco, apostava na data de hoje como marco para a revelação de quem vai realmente ocupar o posto, mas o principal apoiador da candidatura de Pacheco, Davi Alcolumbre, reclamava até na noite do final de semana por não ter sido informado ainda pelo Planalto sobre a decisão. Ele queria receber esse retorno e não recebeu. O governo diz um dos aliados de Pacheco não ganhou uma só votação no Senado sem auxílio de Alcolumbre, o que faria essa transação inaceitável sem o conhecimento prévio do presidente do Senado. Então, eles querem isso, né? Jorge Messias adotou o silêncio nessa reta final, não tem colocado mais nada. E o terceiro cotado para o posto, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, também está isolado. E aí, Josias, tem mais alguma informação? Você acha realmente que sai hoje? Lula vai realmente colocar um homem lá? O Lula é muito imprevisível em relação a isso, né, Fabiola? 2 fatores estimulam as pessoas a imaginar que ele vai apressar o anúncio. Primeiro, porque ele disse que queria, de fato, apressar, porque não gostaria de ficar submetido, como ocorreu em situações anteriores, quando ele indicou ministros para o Supremo, não gostaria de ficar submetido aos lobbies, sobretudo o lobby que se intensificou agora em relação à conveniência de indicar uma jurista mulher, negra, para a Suprema Corte. Ele não quer se submeter a essas pressões, disse que nomearia rapidamente. E como há uma previsão de que o presidente viaje para o exterior nesta semana, então intensificou-se essa impressão de que ele apressaria a indicação. Ele cumpriu um ritual, recebeu lá ministros do Supremo, a meu juízo até de forma inadequada, né? Fez ali um jantar para ouvir a bancada, o centrão de toga, que tem assento ali no plenário do Supremo, que tem preferência pelo Rodrigo Pacheco, recebeu o próprio Luiz Roberto Barroso num jantar, depois de se reunir lá com 4 ministros do Supremo, ele recebeu individualmente o Barroso, que deixou o tribunal definitivamente no sábado, né? Deu ali o seu último voto sobre o aborto na noite de sexta-feira. No sábado ele já era ex-ministro do Supremo, teve com o Lula também. E falta um detalhe, Fabiola, para completar essa coreografia que antecede a indicação do Lula, que é uma conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, a exemplo dos ministros do Supremo, tem uma predileção pelo Rodrigo Pacheco, senador, tem lá um grande apoio no Senado, mas o Lula parece decidido, pelos sinais que emite, a indicar outra pessoa, né, que é o Jorge Messias, o advogado-geral da União. Então ele precisa conversar com Alcolumbre. Havia a previsão de que poderia ocorrer essa conversa entre hoje e amanhã, e o Alcolumbre vai ter que enfiar a viola no saco, Fabiola. Há um receio de que ele faça com o Lula o que fez com o Bolsonaro, ficou segurando ali por quase 6 meses a indicação do terrivelmente evangélico, o ministro André Mendonça, que, a exemplo do Jorge Messias, também é evangélico e tal, o Bolsonaro indicou, e como não era, ele tinha interesses contrariados no governo,
o Davi Alcolumbre, ele presidia o Senado também naquela época e segurou a indicação do André Mendonça, que precisa ser, o nome escolhido pelo presidente precisa ser submetido ao Senado, a quem cabe sabatinar e aprovar o nome, né, numa votação, primeiro na Comissão de Justiça, depois no plenário, e o Alcolumbre segurou essa nomeação. Agora, o receio de que ele faça o mesmo. Então, o Lula quer conversar com ele para que isso não ocorra. Quer me parecer, Fabíola, que não ocorrerá, porque agora o Alcolumbre está de bem com a vida, de bem com o governo, tem 2 ministros na esplanada, todos os pedidos feitos ao Lula são atendidos, agora mesmo está o governo apressando a liberação para prospecção de óleo ali na Foz do Amazonas, uma das reivindicações do Alcolumbre, ele indica nomes a granel para as agências reguladoras. Então, ele está super atendido no governo. Aliás, é uma anomalia a forma como o Alcolumbre manda e, sobretudo, desmanda repartições públicas no Brasil. Então, ele não ousaria, diante de um cenário assim, segurar a tramitação da indicação de um nome do Lula. Mas, de todo modo, falta essa conversa, mas as pessoas imaginam que, ocorrendo essa conversa agora, nas próximas 48 horas, o Lula não terá por que não efetivar a indicação, até porque ele vai para o exterior e seria razoável que fizesse isso. Agora, o Lula é imprevisível, como disse, ele não tem prazo, a Constituição não impõe a ele nenhum prazo, ele pode nomear agora, como pode nomear depois que voltar ao Brasil.